Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? A mesa que nos faz igreja. Quando nós falamos de mesa, nós falamos de comunhão, de comunidade, de termos tudo em comum. A mesa, ela nos une. E nós vamos pensar um pouquinho, antes de estarmos ceando, de uma forma breve, sobre alguns aspectos relacionados à mesa que nos faz igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo de número 16 e os versos de número 17, 16 e 17, amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 16, verso 17. Eu vou estar lendo na versão NVI. Se você quiser acompanhar na mesma versão, já está na tela, amém? A palavra do Senhor diz assim: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Amém, irmãos? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. A ceia, queridos, do Senhor, ela confronta a fé individualista e revela que o cristianismo, ou o fato de sermos cristãos, nos faz entender a ideia de que nós devemos viver em comunhão. Comunhão é ter tudo em comum, é vivermos em comunidade. E a ceia, ela elimina todo esse individualismo, porque ela nos faz lembrar da morte de Cristo, o propósito da morte de Cristo, e nos faz lembrar que somos igreja. Igreja, como eu já tenho dito, é ajuntamento, igreja é assembleia, igreja é 2 ou 3 ou mais. Portanto, a fé que nós vivemos é uma fé compartilhada, não é uma fé individualista. Eu, na minha casa, eu não sou igreja. Individualmente, na minha casa, eu não sou igreja. Eu sou representante da igreja enquanto indivíduo, mas igreja é ajuntamento. Aí, quando eu me ajunto à minha esposa, às minhas filhas, aí eu sou igreja. Porque igreja é ajuntamento. Igreja é comunidade. E, no caso, a Igreja de Cristo é uma comunidade de fé. Portanto, queridos, o texto nos mostra que a mesa, ela não é individual. Nós estamos vivendo tempos de muito individualismo e, na verdade, esse tempo está sendo uma colheita do século passado, ou dos séculos passados, na qual as pessoas abandonaram a fé e agora decidiram viver pela razão. E a razão nos leva a sermos individualistas. A sociedade nos leva a vivermos uma vida individualista, porque, afinal de contas, todos nós nascemos dentro do contexto social na qual nós fomos inseridos para sermos inimigos uns dos outros. Nós acabamos a sermos concorrentes pelas portas de emprego. Quem estuda mais chega primeiro na fila. Então, toda a sociedade, todo o sistema na qual nós vivemos nos leva a viver ou vivemos uma vida individualista, onde, de fato, nós acabamos lutando uns contra os outros por um lugar ao sol. Mas Jesus, ele muda essa lógica, Jesus muda essa logística
sistêmica que nós vivemos. Jesus, ele muda essa ótica sistêmica, mundana, e Jesus nos mostra que a mesa não é lugar de individualismos. A mesa é lugar de comunidade, é lugar de comunhão. O pão não é privado e a fé nunca foi solitária. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, pois a igreja de Corinto estava tendo grandes problemas justamente por isso, havia muito individualismo na igreja. E o apóstolo Paulo, ele vai tratar do assunto de forma plural. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. O pão é único, mas é para todos. Pão, portanto, não é privado. O pão que nós partimos não é privado. É comunitário. Na ceia, Cristo nos reúne e nos forma como igreja. Jesus, ele formou a sua igreja. Primeiro, ele escolheu 12, um não prestava. Dos 11, Deus fez milhares. E o evangelho chegou até nós. E o evangelho chegando até nós, nos nossos dias, nós devemos viver os mesmos princípios e os mesmos valores que nós percebemos na igreja formada por Jesus, ou a igreja primeira, ou a igreja primitiva. Em primeiro lugar, queridos, eu quero ser breve. A mesa, portanto, é lugar de comunhão com Cristo. É lugar de comunhão com Cristo. Vou ler o texto novamente, verso 16. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Portanto, queridos, a ceia é koinonia. Koinonia é a palavra usada para comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Na ceia nós trazemos a memória, ela aponta para o sacrifício de Jesus, a nossa união com Ele. Nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. A morte vicária de Jesus, o sacrifício de Jesus, que nos deu a vida eterna e nos reconciliou com o Pai. Através da morte, do corpo de Jesus dilacerado, o sangue derramado, nós temos comunhão com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo, nós estávamos afastados de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando Cristo morre no nosso lugar, a nossa morte, a morte que era minha, a morte que era sua, por sermos pecadores, Ele leva sobre si os nossos pecados. E agora nós temos nele esperança, porque antes, pecadores indo para o inferno, agora pecadores regenerados nele. E por mérito dele, pelo seu sangue derramado, todos nós fomos reconciliados com Deus. Todos nós temos a firme esperança de que quando Jesus se manifestar nos céus para buscar a sua igreja, nós vamos estar com ele. Não por mérito, mas porque o sangue dele foi derramado. E Deus, quando olha para mim, Deus, quando olha para você, Deus vê o sangue de Jesus nos purificando de todo pecado. Deus não vê as nossas obras no sentido para a salvação. Deus, quando Ele nos salvou, Ele vê o sangue do Filho dele sendo derramado para a remissão dos nossos pecados, e esse sangue nos lavando de todo o pecado que nos afastava de Deus. Da inimizade que nós tínhamos com Deus e que agora Ele, por meio do sangue do Filho, nos tornou amigos, amém? Não nos assentamos, portanto, na mesa por mérito. Não há mérito em nós, mas é um convite gracioso do nosso Senhor para sentarmos à mesa com Ele. Portanto, queridos, não há dignidade em nós, vindo de nós mesmos, para participarmos da mesa. Às vezes as pessoas, elas deixam de ceiar
porque elas atribuem uma semana de pecado. Então, essa semana eu pequei. Quem nessa semana aqui não pecou, levanta a mão. Vou baixar as minhas duas. O que nos traz para a mesa, irmãos, é o convite gracioso, é o favor imerecido. Ninguém é digno de se assentar nessa mesa, se não for o sangue de Jesus nos lavando dos nossos pecados, se não for a graça de Deus nos levando para perto dele, se não for a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, tratando e trabalhando nos nossos corações, não haveria condições de nos assentarmos à mesa do Senhor. Mas a mesa nos mostra, queridos, que em Jesus a nossa esperança é firme, que nós devemos sim lutar contra o pecado e vivemos uma vida de luta constante contra os desejos que nós temos, os desejos carnais que nos levam a pecados que nos afastam de Deus, mas com a consciência firme de que, se caso nós pecarmos, como disse o apóstolo João, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Portanto, nele, queridos, nós somos perdoados. Nele nós temos a vida eterna. Nele nós temos condições de nos assentarmos à mesa com ele, não por mérito, mas por graça. Favor imerecido. Não merecemos, mas ele, por amor e misericórdia, nos convida para a mesa. Em segundo lugar, se a mesa é lugar de comunhão com o Filho, se a mesa é lugar de comunhão com Deus, se a mesa é lugar de comunhão, poderíamos dizer, vertical, a mesa também é lugar de comunhão horizontal. A mesa é lugar de comunhão uns com os outros. O verso 17 diz assim: como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Deus é um, o pão é único, mas nós somos muitos. A mesa é o lugar na qual nós precisamos refletir, queridos, como está a nossa comunhão uns com os outros. E aí nós precisamos olhar para dentro de nós e sermos sinceros conosco, sermos sinceros com Deus, porque de Deus não tem como se esconder nada, mas sermos sinceros com nós mesmos. Como que eu tenho vivido com o meu irmão? Quais têm sido os sentimentos que têm permeado o meu coração com relação às atitudes que eu tenho tido com os meus irmãos? O que há no meu coração? Eu tenho me aproximado ou eu tenho me afastado? Jesus, quando chama 12, queridos, dos 12 que Jesus chamou, talvez eu não teria coragem de chamar nenhum dos 12, se eu estivesse no lugar de Jesus. Pedro era muito ruim, irmãos. Homem duro. O melhorzinho dali, que o Evangelho nos dá algumas pistas, vamos dizer assim, talvez tenha sido João, o discípulo amado. Mas também não era perfeito. Você sabe quem que era o tesoureiro da igreja de Jesus? Quem que era o tesoureiro da igreja de Jesus? Vocês sabem? Judas, irmãos. Judas. E a pergunta que eu quero trazer para os irmãos é: será que Jesus não conhecia o coração de Judas? Ou será que Jesus não sabia com quem estava lidando?
Quando Judas o traiu, qual foi a resposta que Jesus deu para Judas? Jesus, ele chama Judas de amigo. Jesus estaria sendo hipócrita? Esse era o sentimento que Jesus tinha com relação a Judas. Não que Judas tinha esse sentimento com relação a Jesus, mas era o sentimento que Jesus tinha com relação a Judas. Eu te chamei para ser meu amigo, e você está traindo o Filho do Homem por 30 moedas. Mas o sentimento que eu tenho com relação a você, Judas, é de amigo. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Os irmãos passaram aqui por um processo muito difícil, das quais eu não quero nem saber de detalhes, mas por conhecer a igreja, estar em igreja há tanto tempo, eu sei que é processo difícil de transição pastoral, de nomes apontados. Mas nós, enquanto igreja, enquanto sociedade, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos sombrios, irmãos, que não cabe mais entre nós. Temos dissensões, temos dissoluções, temos intrigas, invejas. O apóstolo Paulo vai dizer que todos esses sentimentos são unicamente carnais e Deus nos chamou para sermos espirituais, irmãos. Deus nos convocou para sermos espirituais e nós damos daquilo que nós temos. Sabe por que Jesus chamou Judas de amigo? Porque Jesus estava dando para Judas aquilo que ele tinha e Judas estava dando para Jesus aquilo que ele tinha. Se nós temos mel, nós vamos dar mel. Se nós temos fel, nós vamos dar fel. Se nos nossos corações há os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, como diz a palavra, que devem haver em nós o mesmo sentimento, ou os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, irmãos, é o que nós vamos dar para as pessoas. A mesa é o lugar, queridos, na qual Deus nos confronta a sermos um, porque nós somos um só corpo e não tem como ser diferente. Porque há um só Deus, há um só Espírito, há um só batismo, há um só mediador entre Deus e os homens, e há somente uma igreja. A igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E não temos como ser diferentes. Não tem, irmãos. Pastor, mas é difícil ser igreja. É complicado mesmo, irmãos. Muito difícil. Ou os irmãos acham que Jesus não teve dificuldade? Jesus, irmãos, Jesus andou com os discípulos 3 anos. 3 anos. Curou cego. Andou sobre as águas. Levantou aleijado. Expulsou demônios, e não somente 1, 2, mas legião de demônios. E aonde Jesus colocava os seus pés, aonde estavam os seus discípulos? Atrás dele. Todos eles experimentaram e viram, foram testemunhas oculares daquilo que Jesus fez. Todos eles perceberam o que Jesus fez, ouviram os sermões de Jesus, mais do que nós temos acesso, porque os evangelhos não narram todos os sermões que Jesus pregou. Eu acredito que seja o mínimo. A própria palavra diz que se fôssemos escrever tudo que Jesus fez em seu ministério, não caberia em livros. E aí depois de 3 anos, irmãos, 3 anos, dos 12, Jesus tinha 3 que andavam mais próximos dele. Dos 12, Jesus tinha 3 que andavam mais próximos dele. Um desses 3, no dia da condenação de Jesus, negou o mestre. Pedro. Pensa, irmãos, que igreja difícil. Imagina o coração de um pastor. Imagine Jesus pastoreando aqueles homens, Pedro tendo experiências tremendas com Deus, andando até mesmo sobre as águas. Na hora que ele ia afundar, Jesus levantando ele: vem cá, meu filho, não cai não, levanta.
E quando o chicote estala no lombo, as ovelhas se dispersam. E o mais chegado, ou um dos mais chegados, nega o mestre. O que Jesus deu para Pedro? O que ele tinha. Ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, ele vai de encontro a Pedro. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te gosto, Senhor. Pedro, tu me amas, Pedro. Senhor, tu sabes que eu gosto muito do Senhor. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus deu para Pedro aquilo que ele tinha. Irmãos, nós damos daquilo que nós temos. Jesus, ele tinha, humanamente falando, tudo para não confiar mais em Pedro. Me negou no momento mais difícil. Pastoreei Pedro durante 3 anos, ensinei Pedro coisas profundas, saídas das entranhas do coração de Deus, e Pedro me negou. Irmãos, Jesus deu daquilo que ele tinha. Não podemos mais perder tempo, irmãos, com coisas pequenas, com coisas banais. A mesa nos confronta a sermos um, a vivermos corpo, a sermos corpo, a vivermos uma comunhão uns com os outros, legítima, verdadeira, sem máscara, sem hipocrisia, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, mas próximos uns dos outros, porque é somente, queridos, próximos uns dos outros que nós vamos viver segundo a vontade de Deus e para a glória de Deus. Não tem outro caminho. Eu tenho costumado dizer que nós vamos ter problemas e sermos uma igreja com problemas, porque não existe igreja sem problemas. Mas nós precisamos lutar para sermos uma igreja com poucos problemas, amém? E tem como, irmãos? Pastor, tem, eu vivi isso em Antônio Prado. Se eu vivi lá, tem como viver em qualquer outro lugar. Porque o material genético é o mesmo. Somos seres humanos, imperfeitos, buscando a perfeição em Jesus, amém? A comunhão, portanto, queridos, vertical com Deus, ela se expressa na nossa comunhão horizontal. Somos uns dos outros, irmãos. Vocês fazem parte de mim, eu faço parte de vocês, e todos nós fazemos parte de Cristo. Não há separação, não há divisão. E o que nós precisamos fazer é buscarmos em Deus, que Deus derrame do seu amor dos nossos corações, porque o amor, segundo as Escrituras, é o elo que nos une. E o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. E quando nós estamos no amor, e o amor é fundamento das nossas vidas, nós caminhamos juntos, e nós vivemos juntos para a glória de Deus. A mesa é lugar de perdão, porque a mesa nos lembra de que Jesus morreu e nele nós fomos perdoados. E agora nós devemos perdoar uns aos outros. Amém? Mesa é lugar de perdão. É interessante, irmãos, que Jesus vai nos ensinar que se no nosso coração não há um lugar de perdão, nós não podemos nem dizimar, os irmãos sabiam disso? Nem ofertar. Jesus, ele vai dizer que quando você for trazer a sua oferta ao altar, lembre-se se você tem alguma coisa contra alguém ou contra um seu irmão. Guarde a sua oferta. Se reconcilie primeiro com seu irmão e depois você vem ao altar de Deus ofertar. Jesus, ele disse na oração do
Pai Nosso, nos ensinando que se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoa. Já imaginou, irmãos, vivemos sem o perdão de Deus? Então é condicional. Se nós não conseguimos nos perdoar, se nós não conseguimos vivermos juntos, nós também não temos o perdão de Deus. É isso que a palavra nos ensina. Pastor, então como é que faz? É simples. É só nos submetermos à vontade soberana de Deus e dar lugar para que o amor de Deus seja derramado nos nossos corações. E o Espírito Santo transforme as nossas mentes de sorte que nós tenhamos a mente de Cristo. E Deus derramando o seu amor dos nossos corações, nós só teremos amor para dar e para doar. Amém? Eu quero concluir, queridos, que a mesa revela quem somos: um corpo, uma igreja e uma família. Quem aqui já teve problema na família? Diga um amém. E parece que quanto mais íntimos, quanto maior a intimidade, pior ficam os diálogos, não é assim? Tem dia que eu brigo com a Ellen, que eu não teria condições e coragem de brigar com ninguém da igreja, como eu brigo com a Ellen, né? Devido à intimidade que a gente tem, né? São 15 anos, né? E às vezes a gente perde a mão, né, irmãos? Ou perde a língua, né? Mas família tem um negócio interessante, pelo menos a minha, né? Minha família de Ponte Nova, ela tem algo muito peculiar. Havia um ditado entre nós: olha, nós podemos brigar entre nós, mas se alguém de fora mexer conosco, mexeu com todo mundo. É assim? Na sua também era assim? O diabo está doido para nos derrubar, irmãos. Esse é o papel dele. E sabe qual que é o antídoto para isso? Nós nos unirmos como família. A gente pode até brigar entre nós, mas quando ele vier de fora, está lascado com a gente, amém? Amém? Somos um corpo, somos uma família. O amor de Deus nos une e faz a coisa dar certo. E temos como dar certo, amém? Temos como viver essa comunhão. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé. Nós estamos diante de Deus. Ele conhece os nossos corações. Ele sonda os nossos corações. Eu acredito que esta palavra, irmãos, breve, tenha grande significado para nós. Deus me levou a ministrar sobre este texto. Não há lugar mais, queridos, para vivermos distantes uns dos outros. Se no seu coração ainda há algo que te distancia do seu irmão como igreja, corrija isso, é fácil, só se colocar diante de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos ajudar, nós precisamos nos unir. Nós só temos um inimigo, que é o diabo. Somente. Somos uma família, amém? Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e obrigado pela mesa. Porque a mesa nos confronta
abrimos mão do nosso individualismo e entendemos que o pão é único, mas nós somos muitos e nós precisamos partilhar deste pão. Pai, que o Senhor nos leve a viver uma vida de comunidade, uma vida de igreja, que possamos ser de fato uma família, como nós costumamos cantar no cântico, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo, e que nós possamos considerar que nós precisamos uns dos outros, porque este é o único meio de nós glorificarmos o seu nome, sendo o que somos, igreja. Nos abençoe nessa manhã, Senhor, ao partir do pão, ao tomarmos do cálice, que possamos, Senhor Deus, nos esperançar no Senhor, lembrando daquilo que o Senhor fez por nós. Essa é a oração que nós fazemos, em o nome de Jesus. Amém.